que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Boa noite, ouvintes da Rádio Mundial, Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Hoje estamos aqui, aqui no estúdio, só eu, Ivanildo José, PDH, tenho 20 anos de experiência na área de dependência química, e aqui no meu celular, o professor Hamilton Silva, o Fradinho. O professor é o idealizador do programa O que eu faço com isso? Boa noite, professor. Boa noite, Vanildo, tudo bem? Que orgulho, né? Que bom estar com você aqui, né? Estamos aqui nesse isolamento, e como você estava aí pertinho, então nós decidimos hoje fazer esse programa, e gratidão a você por se mover até aí, para que a gente possa fazer uma noite maravilhosa para os nossos ouvintes, né, Ivanildo? Vamos lá. Professor, e o tema de hoje, professor? Olha, o tema de hoje é posicionamento, né? Posicionamento, que é uma coisa extraordinária, né? Posicionamento que é uma maneira, muitas pessoas, né? Quando a gente fala, por exemplo, na oração dos sábios, do silêncio, as pessoas não conseguem compreender que existe um silêncio ativo. E que o silêncio ativo é aquele momento em que você para, reflete, ou então você para, espera, né? Depois de uma reflexão você olha para tudo isso, e aí com calma, respirando, você se posiciona. E eu costumo dizer, de uma das passagens mais maravilhosas que nós temos na história em relação a isso, foi quando alguém chegou e disse, né, o que nós fazemos com essa prostituta? Pois aí um dos homens maravilhosos do mundo, e eu sempre pergunto em treinamento, qual foi a primeira resposta que ele deu, né, Ivanildo? Pois é. E aí eles dizem, a primeira resposta, né, que atire a primeira pedra. Eu falo, não, essa não foi a primeira resposta. A primeira resposta foi uma resposta que foi muito além, né, Ivanildo? Já vamos falar dela daqui a pouco, mas é posicionamento, Ivanildo. Pois é. E, né, professor, nos cursos, porque você tem muito curso, né, professor? E assim, e às vezes, cara, a gente acaba não acreditando que é pela informação que as coisas acontecem, né? Como é que eu me posiciono, por exemplo, se eu não sei como fazer? Às vezes eu até faço, né? Por fazer. Mas quando a gente sabe o que é um posicionamento, quando alguém nos explica, quando nós fazemos nossos cursos, né? Como você, né, que é mestre nisso, posiciona, fica muito mais, como você fala, mais simples, né, de fazer essa execução, ou, né, de fazer esse movimento ser mais suave, né? Ao invés de você levar 10 anos para você entender, você leva, sei lá, né, um curso. O que você pensa disso, professor? Exatamente, sim, Vanildo, existe uma coisa interessante, né? Eu falo isso muito para as pessoas. O conhecimento, a informação, quando nós compreendemos a informação e, obviamente, a colocamos em movimento na nossa vida, nós temos um entendimento, nós geramos algo maravilhoso chamado conhecimento. Mas quando nós deciframos o que está por trás disso, e essa frase é uma frase que eu adoro, do meu grande amigo Augusto Cury, em que ele colocava sobre os códigos de comportamento e inteligência que mais do que compreendê-los é preciso decifrar. Por exemplo, resiliência. É fácil entender o que é resiliência. Resiliência é a capacidade de você se restabelecer, né? E existe a resiliência física, a resiliência humana, conceitos diferentes, o conceito nasceu na física, mas de uma forma humana nós não voltamos ao mesmo estado, porque quando passamos por um momento existencial já somos outros, né? Então, quando tudo isso acontece, é muito legal você olhar e falar assim, que legal, entendi. Então, resiliência é a capacidade de voltar, né, de se restabelecer, de se reorganizar
Então, por exemplo, você está numa reunião, alguém fala uma coisa que você não gosta, aí você quer assim, nossa, né? Agora que eu vou quebrar tudo, e de repente você para, respira, volta para o estado em que você estava, aí você consegue trabalhar novamente a mediação do processo. Então é fácil de entender, o difícil é fazer, né? Pois é. E, né? Então, esse decifrar é permitir-se sentir como você funciona, é permitir-se, né, num primeiro momento, o auto-olhar, é chegar no final do dia, olhar por que valeu a pena o dia de hoje, ótimo, mas o que eu faria diferente, né? E perceber, olha, eu talvez respiraria mais 2 segundos antes de falar, porque aí eu pergunto para o ouvinte que está aí do outro lado. Quem já falou alguma coisa e se arrependeu na sequência, 10 segundos depois? Se eu for algum de vocês, né, liga para contar para a gente mais tarde, né? Daqui a pouco a gente vai abrir os canais aí. Mas é isso. Decifrar é colocar esse movimento na vida. É você, essencialmente, aprender a respirar. E é tornar essa motivação um hábito. Isso tudo a gente mostra no curso e começa a fazer sentido, né? A gente fala nos nossos cursos. E isso começa a fazer sentido, né, Ivanildo? E quando faz sentido, você acompanha aí todo esse trabalho com a dependência química, tudo muda, né? Quando eu mudo, tudo muda, né, Ivanildo? Pois é, cara. E a gente acabou até mudando uma frase, né? A frase é nada muda se eu não mudar, né? E nós, na verdade, foi você que mudou a frase, né? Tudo muda quando eu mudo, né? Tudo muda então, quando eu mudo. Não, olha que interessante, né, Ivanildo? Quando eu falei essa frase durante anos, se eu não mudo, nada muda. E recentemente eu percebi que ela reforçava o negativo e não o positivo. E aí, olha que interessante, né? Num movimento, a gente começou, né? Quando eu mudo, tudo muda. Se eu mudo, tudo muda. E eu levei basicamente 1 ano para substituir só o não da frase. Olha que coisa. Isso é decifrar um código, né? Exatamente. Você acabou de dar um exemplo prático, né? Isso é prático, né? Porque assim, as pessoas às vezes, professor, acreditam porque nós trabalhamos com isso, né? Nós somos perfeitos, né? E não é. Você vê quanto tempo você levou para tirar uma palavra de uma frase? Sim, porque toda vez que eu ia falar, eu já tinha dito. Né? Porque estava no meu piloto automático, estava no meu hábito, ou seja, e nós sabemos, né, Ivanildo? Exatamente. É que de 80% a 90% das coisas que você faz num dia está no automático. Então, aquela situação em que Jesus parou e eles falaram, o que nós fazemos com essa prostituta? E chegou todo mundo querendo, assim, aquela multidão, uau, né? E é óbvio, né? Com as pedras na mão e tudo. E aí ele parou, conta a história que ele pegou uma varinha e começou a desenhar no chão. Pois é. Então, quando a gente pensa em neurociência, o que ele estava fazendo ali? Ele estava saindo de um cérebro, que é um cérebro de ação, de reação, de luta ou fuga, um cérebro primitivo, reptiliano, e estava trazendo as pessoas para um momento, para uma outra frequência, para uma outra vibração. E aí, quando a turba acalmou, aí ele falou, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Talvez ele tivesse falado isso logo na hora que eles chegaram, eles nem teriam ouvido. Entendeu? Não, eles teriam apedrejado os dois, né? Uma briga, né, Ivanildo? Alguém está discutindo com você nem ouve o que ele está falando e continua retrucando, né? Exatamente. Isso é muito engraçado, né? Muito, muito doido. E é o que você falou, né? O conhecimento, ele abre essa perspectiva. E saber que algumas pessoas conseguiram é importante, porque também mostra que nós podemos conseguir, né, Ivanildo? Isso é fantástico, né? E eu sou um cara, e você me conhece pra caramba já, e eu sou um cara que... Eu acreditava, cara, que eu sabia de um monte de coisa. E aí, quando eu te conheci há uns 2 anos atrás, eu percebi que ali eu precisava mudar uma série de coisas dentro da minha vida que eu achava que estava tudo certo. Né? E, na verdade, não estava, porque eu repetia as mesmas coisas, aquilo que você fala. Repetia as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. É impossível, né, professor? Isso aí, segundo o nosso grande Albert Einstein, é o princípio da insanidade, né? Pois é. É você fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, esperando resultados diferentes, né? Então, isso realmente é um princípio de insanidade em geral. Mas agora, mudar isso é treino. E treinar. Aliás, né, Ivanildo, a gente vai estar fazendo agora, na quarta-feira, começa um curso muito legal, porque a gente está falando de posicionamento, né? Exato. Então, primeiro,
não é o quê. O que você tem que falar, você tem que falar. Mas é descobrir como falar. É descobrir, além de como falar, por quê, para quê, aonde você quer chegar com isso. Por exemplo, se você percebe que essa discussão não vai levar a lugar nenhum, não tem sentido. É preciso que você encontre, então, uma terceira, né? O hábito das pessoas altamente eficazes, 1 mais 1 igual a 3. Uma terceira possibilidade para essa conversa. E muitas vezes, na arte de educar, encontrar uma terceira possibilidade é fazer uma boa apresentação, né, Ivanildo? Exatamente. E nessa fase de corona, o que eu tenho recebido de ligações, porque eu, assim, trabalho com tecnologia, com PowerPoint, com apresentação, tem palestras minhas que tem aí 1h30 de palestra, tem 600 cliques, né? E as pessoas falam, uau, como é que você faz isso? Ou as animações que a gente faz para trabalhar as projeções mapeadas das nossas palestras, né, Ivanildo? E nesse período, o que eu recebi de ligação perguntando, Fradinho, como é que a gente faz uma apresentação poderosa? Como é que a gente trabalha pela internet? E aí eu decidi que quarta-feira agora... Aliás, você tem o link, depois coloca pro pessoal o link aí, Ivanildo. Coloco. Põe o link aí para eles, que é trabalhar com o PowerPoint. Mas você fala, o PowerPoint é uma ferramenta extraordinária. É quem não sabe trabalhar não consegue. Mas nesse curso a gente vai muito além. Não é só falar do PowerPoint, mas é como é que a gente trabalha esse estado mental, como é que você se posiciona diante do conteúdo e como é que você organiza esse conteúdo para fazer uma entrega maravilhosa. Né? E hoje eu estava vindo para cá, professor, e você está falando isso, e assim, se tem pessoas que assim, de cada 100, 99, né, ela diz assim, olha, essa coisa é dessa forma. E uma pessoa diz, olha, isso não é bem assim. Aí aquela pessoa que não se posiciona, você sabe para onde que ela vai correr? Você acha que ela vai correr para 99 ou para a zona de conforto dela? Ela vai voltar para a zona de conforto. Porque né? um falou que não era daquela forma. E tem outra, né? Aí quando ele para e vê a zona de conforto dele, muitas vezes é o isolamento, muitas vezes é a raiva, muitas vezes é a briga, muitas vezes é a discussão que já está instalada no ambiente familiar de muito tempo. E nós estamos vendo aí o desastre que está, né? Toda essa dificuldade que está aí diante do corona nos relacionamentos, né? Nos relacionamentos familiares, né? Nós estamos acompanhando e estamos vendo aí que dificuldade das pessoas em se relacionar quando ficam no mesmo ambiente. Aliás, eu tenho um amigo, né, que uns 20 anos atrás, ele me falava assim, Vanildo. Eu falava assim, aquele cara é muito legal. Ele falava assim, tudo bem, eu vou deixar você uma semana com ele, preso numa casa. Pois é. E aí, uma semana depois, nós vamos ver se ele continua sendo tão legal, né? Mas eu estou dizendo isso também, meu professor, pelo curso em PowerPoint, né? Porque as pessoas também acreditam que sabe que o PowerPoint não tem esse poder todo, né? Mesmo porque muitas vezes as pessoas, por exemplo, né? Você não está mais só no PowerPoint, você já passou para uma outra, para mapeada, e as pessoas que conhecem o PowerPoint falam, não, mas esses caras estão falando, mas não é bem assim. É para conhecer o curso. Se não for bem assim, olha, eu me comprometo a te devolver o dinheiro. Se for, entendeu, professor? Sim. Pô, você não concorda? Vai lá e faça. Né? Não é assim? Acho que tem uma semana de prazo, né? Se você comprar pois você pode devolver. Inclusive. Vai lá, faz o curso do PowerPoint, aprende como se posicionar. E se isso não fizer sentido na tua vida, você tem uma semana para devolver, não tem problema nenhum. Né? E outra, né, Ivanildo? Você que me acompanhou por aí, fazendo palestras... eu acompanhei ele só um mês no estado do Paraná, né, para ficar bem claro. Né? E é um mês que com esse homem aí não é tão simples assim, né? Porque é estudo. E quando está descansando, sabe o que é que ele está fazendo? Estudando. Então, assim, não é uma pessoa que está caindo de paraquedas, sabe? É um cara que sabe o que está fazendo, ele conhece tecnologia como muitos poucos, e eu também conheço tecnologia, mas ele conhece como muitas pessoas que não sabem o que está falando. Quando ele fala que o PowerPoint é uma ferramenta espetacular, é porque ele está dizendo, o PowerPoint é uma ferramenta espetacular. Vai te ajudar a se posicionar, Não adianta você dizer assim, não funciona. Não, vai lá e faça o curso. Né? Se não funcionar, se você acreditar que, poxa, o cara, você tem uma semana para
né, para o Instituto te devolver o dinheiro. É simples assim, né? A gente não precisa ficar, né, brigando por causa disso. Não, é simples assim. Ó, se nossos cursos não fizer sentido para você durante uma semana, o IBTF te devolve. Não é assim, professor? Exatamente. Inclusive, né, Ivanildo, quando você fala sobre isso, tem uma frase que eu adoro, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. É verdade, mas a imagem tem que ser bem colocada, a imagem tem que ser bem tratada. Então, uma das coisas que eu vejo muito, né, Ivanildo, é assim, as pessoas querem fazer um PowerPoint de qualidade, mas eles não sabem, por exemplo, organizar uma imagem, tratar uma imagem, não sabem como funciona, eles querem gravar um vídeo e não sabem, eles querem organizar as ideias, que eles são experts, conteúdos maravilhosos e não sabem. Então, no final, a gente vai falar muito sobre PowerPoint nesse curso. Inclusive, a Raquel preparou, como eu já disse, uns vídeos maravilhosos para dar um apoio para quem não sabe nada. Mas a ideia é expandir. A ideia é como é que você pega o seu melhor conteúdo e transforma numa entrega maravilhosa, né? Isso que é o fundamental. Acho que o Inácio está até ligando aí, ó. O Inácio está me mandando aqui um WhatsApp agora, está ligando aí. Dá uma perguntada aí se no telefone o Inácio está chegando aí. Ele falou, estou tentando falar lá. Então, mas aí é 3127, que é o... É porque não tem hoje, não tem telefonista. Fala para ele, 3127. O ramal. Ele está dizendo que a ligação aqui não completa nem a pau. Então nós vamos ficar sem o Inácio hoje. Mas nós vamos abrir o número. Vamos abrir. Se tem alguma pergunta, abrem os nossos canais, tá Vanildo, abre os canais, passa o número para o pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta sobre posicionamento, como se posicionar, como trabalhar isso, ou se quiser saber do curso também, estamos à disposição. Bom, vamos abrir agora o nosso telefone para vocês, né, ouvintes, principalmente para aquelas pessoas também que estão lá não tem uma internet, sabe, essas coisas é importante, a gente está falando, professor, o cara não está com a internet, mas ele tem um rádio, sabe, lá no interior, a internet lá não funciona direito. Vou abrir o telefone para vocês aqui, ó, qualquer pergunta sobre posicionamento, sobre os nossos cursos, ou falar dessa forma, sobre o curso do PowerPoint, como você se posicionar. Tudo isso vai estar escrito. Ó, nosso telefone é 11 31 71 0221, DDD é 11 31 71 0221, ou 11 3262 4490. 11 3262 4490. Liga. Faz a tua pergunta. Está com dúvida sobre nossos cursos, quem nós somos, quanto tempo nós somos? Estamos abertos a te responder. Né? Professor aqui é professor há mais de 30 anos. Eu estou na área da dependência há mais de 20 anos. Isso eu acredito, viu, professor? Que nós temos um pouco de know-how, nós temos muito know-how para falar sobre esses assuntos. O que é que você acha disso? Eu acho que, assim, uma das coisas importantes, né, se fizer sentido para o nosso ouvinte, é que essa questão de posicionamento, ela acontece quando nós tomamos consciência do nosso contexto e aí passamos por um processo de autoconsciência, ou seja, ter a consciência de quem somos, de quais são os nossos limites, as nossas oportunidades, as nossas crenças limitantes, as nossas crenças potencializadoras, né? E para você, essencialmente, trabalhar isso de uma maneira valiosa, precisa, preciosa, é importante permitir-se sentir. As pessoas acham que o importante é sufocar as emoções. Não. A ideia é você gerenciar as emoções. E gerenciar as emoções, para que você atinja um estado de consciência superior, é preciso que você permita-se sentir. Sentir o que aconteceu, como aconteceu, para que essencialmente você possa trabalhar e ter uma intervenção positiva na tua história, positiva nos teus códigos de comportamento e inteligência, positiva nas suas crenças, para que você possa desenvolver, crescer e ter uma vida maravilhosa, que é esse o objetivo maior de todos nós, né? Uma vida com contentamento, uma vida maravilhosa. Então, isso é muito importante, né? O Inácio está no fone, está dizendo aqui para mim que ele está no fone. Põe ele para nós aí. Inácio!
Boa noite, gente. Tá difícil comunicação hoje, mas tô aqui. Ô Inácio, vamos trocar o difícil por um desafio enorme, né? Hoje foi um desafio, mas vejam só, porque o difícil fica muito longe, né? Como você não... Olha, você viu essa, professor? Já pensou se o Inácio tivesse desistido de ligar na primeira tentativa? Exatamente, né? Eu tô sabendo que ele tá tentando uns 10 minutos. Boa noite, Inácio! Boa noite, gente. Estamos aí. Estamos aqui com o olho fecho, outro no gato. Um falando com vocês, outro no curso, mas o telefone aí só estava ocupado. Tem muita gente querendo falar com vocês, viu? Ô Inácio, como é que você tá, rapaz? É assim, né, eu ia já falar de você, mas já que você tá aí, né, fala lá um pouco do que está acontecendo aí na Inovare, porque tem muita coisa acontecendo, né, Inácio? Sim, a gente está se adaptando a esse momento de estar fazendo as coisas online. Eu sei que está chovendo aí na internet, milhões de lives, de curso, e isso e aquilo, mas nós estamos fazendo a nossa parte, focando no nosso projeto que é das constelações e do direito sistêmico. Nesse momento nós temos mais de 3 mil alunos dentro de um curso, e é o caminho, Ivanildo, a gente tem que se adaptar a essa realidade. Não dá mais para fugir a essa questão da tecnologia. Inácio. Então a gente faz o nosso papel, que é atender o nosso aluno e atender as pessoas, e o mais importante, com um curso de qualidade, né? Porque eu acho que também, do mesmo jeito, tem muita coisa na internet, tem muita coisa que não tem conteúdo adequado. Inácio, eu gostaria, cara, se você me permite, né, desses mais de 3 mil alunos, você fez um bate ao movimento, como o professor está fazendo também um movimento. Qual foi aquela ideia, Inácio, dos R$60? Como é que ficou isso, cara? Então, queridos, aí quem não fez a inscrição ainda está valendo. Então, como é que é? Conta aí como é que isso vai funcionar, Inácio. Que ajuda é essa que vocês da Inovare estão dando? Então, vamos lá. A gente está fazendo um curso de Direitos Sistêmicos e Práticas Integrativas. Está no site meiosadequados.soluçãodeconflitos.com. É um curso de 18 meses, onde a professora Vanessa e Juíza está coordenando. Está tendo um resultado fantástico. E nesse curso, o custo é uma doação de uma cesta básica para entidades sociais, no qual são beneficiárias a cada dia do nosso amigo Ivanildo e o Instituto Gueto de São José dos Campos. E a gente está aí a todo vapor, gente. Contribuam com a Casa Dia, contribuam com o Gueto, assista o nosso curso, que é fundamental essa troca de energia, né, Ivanildo? É isso aí, Inácio. Inácio, você não está aqui, né, presencialmente, mas é como se todos nós estivéssemos juntos todas as semanas aqui. Eu só tenho mesmo que te agradecer. É impressionante, né? A energia dele é maravilhosa. Cara, eu sinto falta toda segunda-feira, professor. Ô, professor. Ele fala como se estivesse na frente da torcida. E é assim que a gente tem que viver a vida. Parabéns, Inação. Professor. Eu lembro de muito, Ivanildo, que tudo isso se deve a essa parceria nossa, o Fradinho, o Hamilton Silva, companheiro fantástico. A gente vai lançar muito mais coisa aí, hein? Fica aqui nas nossas redes. Temos novidade hoje aí. Professor, nós temos 1 minuto, o rapaz já me alertou aqui, cara. Vamos fazer nossas considerações, falar dos nossos cursos, né, que está bombando aí na internet. Fala um pouco deles, professor, que daqui a pouco, assim que terminar o programa, vai lá no O Que Eu Faço Com Isso, né, se você quiser ver esse vídeo, na parte de baixo vai estar todos os links para os cursos. O que você tem mais a acrescentar, professor? Eu tenho que acrescentar, se você é professor, se você é palestrante, se você quer fazer vídeos para a internet com qualidade, se você quer colocar as suas ideias em movimento e está buscando conhecimento de ferramentas, de técnicas, de como trabalhar em um storyboard, de como trabalhar um processo, ou seja, como o desenvolvimento da sua ideia, que é mais importante do que a própria ferramenta, é sobre isso que nós vamos estar falando aí. E mais do que isso, gratidão por ter nos ouvido, gratidão por estar conosco mais uma vez. Ivanildo, muito obrigado, gratidão, você é um herói, está aí no meio de tudo isso e está mandando ver esse programa maravilhoso. Muito obrigado, Ivanildo. Beijo, professor, nós estamos juntos. Inácio! Fradinho, só tem uma notícia ruim para você.
A notícia ruim é que agora o Ivanildo é âncora. Você perdeu o emprego. Mas eu não sou o cérebro, cara! Bom, Grande Ivanildo, valeu então. Bom, gente. Um abraço pra todo mundo. gente, Valeu, gente. Tamo junto. obrigado mais uma vez, mais uma semana. Que Papai do Céu abençoe a todos vocês. Que Deus proteja, os guarde o filho de vocês. E olha, se vocês precisarem de mim, entra lá no que eu faço com isso. Vai estar os nossos dados, né, da Inovare, do Instituto IBTF, professor Fradinho e Ivanildo José. Boa noite, boa semana. Fica com Deus. Você ouviu na Vibe Mundial. Programa O que eu faço com isso? Discutindo temas emergentes como